Seja bem-vindo ao canal Terror Real. Inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos. Meu nome é Guilherme, tenho 24 anos e sou natural de Catalão, uma cidade no interior de Goiás. Sempre achei a vida no interior tranquila e segura, até que um episódio peculiar com meu vizinho colocou essa crença à prova. Minha família sempre viveu no mesmo bairro, um lugar pacato onde todos se conheciam. Nosso vizinho da casa à frente, o seu Rubens, era um homem reservado, quase invisível. Ele morava sozinho desde que me lembro e raramente interagia com alguém, o tipo de pessoa que não chamava atenção, mas também não despertava desconfiança. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Era por volta das 23 horas, e eu estava assistindo à televisão na sala. Minha mãe já havia ido dormir, e meu pai estava viajando a trabalho. De repente, ouvi batidas na porta. Não eram batidas suaves, eram secas e espaçadas, como se quem estivesse do outro lado hesitasse em chamar. Abri a porta com cautela e me deparei com o seu Rubens. Ele parecia inquieto, os olhos fundos e as mãos tremendo levemente. Antes que eu pudesse perguntar algo, ele falou com a voz trêmula: "Guilherme, preciso da sua ajuda. É urgente." Eu hesitei. Ele nunca tinha falado comigo diretamente, e sua súbita aparição naquele horário me deixou desconfortável. Ainda assim, perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu, quase sussurrando: "Preciso de ajuda com um churrasco. Algo saiu errado." Achei estranho, mas imaginei que poderia ser um problema no equipamento ou algo do tipo. Não fazia sentido recusar. Peguei um casaco e o acompanhei até a casa dele. O caminho até o quintal foi mais estranho do que eu esperava. A casa estava mergulhada na escuridão, exceto por uma luz oscilante que vinha do fundo. O cheiro que pairava no ar era peculiar, uma mistura de carne queimada e algo que eu não conseguia identificar. Quando chegamos ao quintal, a cena que vi fez meu estômago revirar. Havia uma churrasqueira improvisada com chamas altas e algo sendo assado. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão de Rubens. Ele parecia olhar fixamente para o fogo, como se estivesse em transe. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele apenas apontou para a churrasqueira e disse: "Algo saiu errado. Preciso que veja." Aproximei-me cautelosamente e o cheiro ficou ainda mais forte. Quando olhei mais de perto, percebi que a carne não parecia comum. Era grande demais para ser de um animal pequeno, mas estranha para ser de um boi ou porco. Antes que pudesse dizer algo, Rubens colocou a mão no meu ombro e disse: "Você sente isso? A presença deles? Eles estão aqui, Guilherme. Estão sempre aqui." O tom de sua voz era inquietante. Perguntei do que ele estava falando e ele apenas balançou a cabeça. "Não vão me deixar em paz. Isso é para eles. Talvez assim parem." Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi um som. Era baixo, quase imperceptível, mas parecia um sussurro vindo do escuro, próximo ao quintal. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Rubens sorriu, mas não de um jeito amigável. "Eles aceitaram", murmurou. Sem entender o que estava acontecendo, disse que precisava ir embora. Ele não tentou me impedir, apenas continuou olhando para o fogo. Quando voltei para casa, minha mãe perguntou por que eu estava tão pálido. Inventei uma desculpa qualquer e fui para o meu quarto. Naquela noite, mal consegui dormir. O cheiro do quintal parecia impregnado em minhas narinas, e os sussurros que ouvi continuavam ecoando na minha mente. Na manhã seguinte, tentei fingir que nada tinha acontecido, mas ao passar em frente à casa de Rubens, percebi que ele estava no quintal, olhando fixamente para o céu. Ele parecia alheio a tudo ao seu redor, como se estivesse em outro mundo. Nos dias seguintes, comecei a ouvir barulhos estranhos durante a noite. Parecia que algo se movia no quintal dele, mas quando olhava pela janela não via nada. Uma madrugada, ouvi risadas baixas, mas não era a voz de Rubens. Era algo mais agudo, quase infantil. Aquilo me deixou gelado. Algo estava acontecendo naquela casa, e eu sentia que não era algo normal. A inquietação tomou conta de mim. Perguntei a alguns vizinhos sobre Rubens, mas ninguém sabia muito sobre ele. Alguns disseram que ele havia se mudado para o bairro há muitos anos, depois de perder a família em um acidente. Outros diziam que ele sempre fora estranho,
mais inofensivo. Uma vizinha mais velha, Dona Cida, comentou algo que me deixou ainda mais intrigado. Dizem que ele fala com os mortos, menino, sempre sozinho, falando com o vento. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Não sabia se acreditava, mas os acontecimentos recentes me faziam pensar que havia algo mais naquelas noites estranhas. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse me colocar em perigo. A partir daquele momento, comecei a observar Rubens de perto, mas o que descobri foi muito além do que eu poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Rubens se tornou ainda mais inquietante. Durante o dia, ele raramente saía de casa, mas à noite, sua presença era evidente. Luzes oscilavam em seu quintal, sombras dançavam nas paredes e sons estranhos ecoavam no silêncio do bairro. O mais perturbador, porém, eram as risadas. Elas surgiam do nada, em tons desconexos, como se várias pessoas estivessem ali, embora nunca houvesse ninguém além dele. Uma madrugada decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquela casa do que aparentava. Peguei minha lanterna e me aproximei do muro baixo que separava nossas casas. Cuidadosamente, levantei a cabeça para olhar. Rubens estava no centro do quintal, cercado por velas acesas. Ele segurava algo nas mãos, mas a distância não me permitia ver o que era. Sua cabeça estava abaixada, e ele murmurava palavras que não conseguia entender. Uma língua que parecia não ser deste mundo. Enquanto eu o observava, senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era só o que eu estava vendo, era o que eu sentia. O ar parecia mais pesado, e havia uma sensação de que eu estava sendo observado, mas não por Rubens. De repente, ele ergueu a cabeça e olhou diretamente para onde eu estava. Seu rosto estava diferente, os olhos brilhavam de uma forma que não parecia natural. Ele abriu um sorriso lento e murmurou algo que soou como: "Você também pode ver, não pode?" Aquilo foi o suficiente para me fazer recuar. Voltei para dentro de casa e tranquei a porta, mas o desconforto não me abandonou. Passei o resto da noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, minha mãe percebeu minha inquietação e perguntou se eu estava bem. Contei parte do que havia visto, mas omiti os detalhes mais assustadores. Ela ficou preocupada, mas sugeriu que eu esquecesse o assunto. "As pessoas têm suas esquisitices, Guilherme. Não se meta onde não foi chamado", disse ela, tentando aliviar minha tensão. Mas era tarde demais para isso. Algo dentro de mim me dizia que Rubens não estava apenas sendo excêntrico. Havia algo profundamente errado, e eu precisava descobrir o que era. Durante os dias seguintes, continuei a observar discretamente. Uma noite percebi algo novo. Rubens estava cavando no quintal. Ele parecia frenético, como se procurasse algo enterrado ali. Observei enquanto ele retirava um pequeno baú de madeira. Ele abriu o baú com cuidado, e mesmo de longe pude ver que havia papéis envelhecidos e uma espécie de objeto metálico, algo que parecia um amuleto. Depois disso, os eventos estranhos só se intensificaram. Uma noite, enquanto eu estava no meu quarto, ouvi alguém batendo na janela. Meu coração quase parou. Minha janela ficava no segundo andar, o que tornava impossível alguém alcançar dali sem ajuda. Tremendo, aproximei-me devagar e puxei a cortina. Não havia ninguém, mas na janela havia marcas, como se dedos longos e finos tivessem deslizado pelo vidro. Passei a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo Rubens e seu quintal. Sonhava com figuras escuras ao redor dele, sussurrando palavras que eu não entendia. No sonho, eu sempre estava preso, incapaz de sair ou pedir ajuda. E o pior era acordar com a sensação de que aquelas figuras ainda estavam lá, observando. Decidi que precisava de ajuda. Contei tudo ao meu amigo Tiago, que morava no mesmo bairro. Ele era cético e riu da minha história, mas concordou em me acompanhar uma noite para observar a casa de Rubens. "Se nada acontecer, você me paga uma pizza", ele disse, tentando aliviar o clima. Concordei, mais por querer companhia do que por acreditar que ele levaria aquilo a sério. Naquela noite ficamos escondidos no quintal da minha casa, esperando que algo acontecesse. Por um tempo tudo ficou quieto. Comecei a pensar que talvez eu estivesse exagerando, mas então vimos. Uma sombra atravessou o quintal de Rubens, rápida demais para ser uma pessoa.
Tiago congelou e eu mal conseguia respirar. A sombra parou ao lado de Rubens, que estava novamente com as velas acesas e o amuleto nas mãos. Ele murmurava algo e a sombra parecia responder. Tiago me olhou, pálido, e sussurrou: "Cara, isso não é normal. A gente precisa sair daqui." Mas antes que pudéssemos nos mover, Rubens ergueu o amuleto e a sombra virou sua atenção para nós. Por um momento senti como se estivesse sendo puxado para dentro daqueles olhos invisíveis, um vazio profundo e gelado. Tiago gritou e saiu correndo, e eu não hesitei em segui-lo. De volta à segurança da minha casa, Tiago estava tremendo. "Isso não foi coisa da nossa cabeça, Guilherme. A gente viu algo. Você precisa contar isso para alguém." Mas eu sabia que não adiantaria. Quem acreditaria em uma história como essa? O que eu sabia era que precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar os segredos mais obscuros do meu vizinho. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Rubens se tornou ainda mais inquietante. Durante o dia, ele raramente saía de casa, mas à noite, sua presença era evidente. Luzes oscilavam em seu quintal, sombras dançavam nas paredes e sons estranhos ecoavam no silêncio do bairro. O mais perturbador, porém, eram as risadas. Elas surgiam do nada, em tons desconexos, como se várias pessoas estivessem ali, embora nunca houvesse ninguém além dele. Uma madrugada, decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquela casa do que aparentava. Peguei minha lanterna e me aproximei do muro baixo que separava nossas casas. Cuidadosamente, levantei a cabeça para olhar. Rubens estava no centro do quintal, cercado por velas acesas. Ele segurava algo nas mãos, mas a distância não me permitia ver o que era. Sua cabeça estava abaixada, e ele murmurava palavras que não conseguia entender, uma língua que parecia não ser deste mundo. Enquanto eu o observava, senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era só o que eu estava vendo, era o que eu sentia. O ar parecia mais pesado, e havia uma sensação de que eu estava sendo observado, mas não por Rubens. De repente, ele ergueu a cabeça e olhou diretamente para onde eu estava. Seu rosto estava diferente, os olhos brilhavam de uma forma que não parecia natural. Ele abriu um sorriso lento e murmurou algo que soou como: "Você também pode ver, não pode?" Aquilo foi o suficiente para me fazer recuar. Voltei para dentro de casa e tranquei a porta, mas o desconforto não me abandonou. Passei o resto da noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, minha mãe percebeu minha inquietação e perguntou se eu estava bem. Contei parte do que havia visto, mas omiti os detalhes mais assustadores. Ela ficou preocupada, mas sugeriu que eu esquecesse o assunto. "As pessoas têm suas esquisitices, Guilherme. Não se meta onde não foi chamado", disse ela, tentando aliviar minha tensão. Mas era tarde demais para isso. Algo dentro de mim me dizia que Rubens não estava apenas sendo excêntrico. Havia algo profundamente errado, e eu precisava descobrir o que era. Durante os dias seguintes, continuei a observar discretamente. Uma noite, percebi algo novo. Rubens estava cavando no quintal. Ele parecia frenético, como se procurasse algo enterrado ali. Observei enquanto ele retirava um pequeno baú de madeira. Ele abriu o baú com cuidado, e mesmo de longe, pude ver que havia papéis envelhecidos e uma espécie de objeto metálico, algo que parecia um amuleto. Depois disso, os eventos estranhos só se intensificaram. Uma noite, enquanto eu estava no meu quarto, ouvi alguém batendo na janela. Meu coração quase parou. Minha janela ficava no segundo andar, o que tornava impossível alguém alcançar dali sem ajuda. Tremendo, aproximei-me devagar e puxei a cortina. Não havia ninguém, mas na janela havia marcas, como se dedos longos e finos tivessem deslizado pelo vidro. Passei a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo Rubens e seu quintal. Sonhava com figuras escuras ao redor dele, sussurrando palavras que eu não entendia. No sonho, eu sempre estava preso, incapaz de sair ou pedir ajuda. E o pior era acordar com a sensação de que aquelas figuras ainda estavam lá, observando. Decidi que precisava de ajuda. Contei tudo ao meu amigo Tiago, que morava no mesmo bairro. Ele era cético e riu da minha história, mas concordou em me acompanhar uma noite para observar a casa de Rubens.
Se nada acontecer, você me paga uma pizza. Ele disse, tentando aliviar o clima. Concordei, mais por querer companhia do que por acreditar que ele levaria aquilo a sério. Naquela noite ficamos escondidos no quintal da minha casa, esperando que algo acontecesse. Por um tempo tudo ficou quieto. Comecei a pensar que talvez eu estivesse exagerando, mas então vimos. Uma sombra atravessou o quintal de Rubens, rápida demais para ser uma pessoa. Tiago congelou e eu mal conseguia respirar. A sombra parou ao lado de Rubens, que estava novamente com as velas acesas e o amuleto nas mãos. Ele murmurava algo e a sombra parecia responder. Tiago me olhou, pálido, e sussurrou. Cara, isso não é normal. A gente precisa sair daqui. Mas antes que pudéssemos nos mover, Rubens ergueu o amuleto e a sombra virou sua atenção para nós. Por um momento senti como se estivesse sendo puxado para dentro daqueles olhos invisíveis, um vazio profundo e gelado. Tiago gritou e saiu correndo, e eu não hesitei em segui-lo. De volta à segurança da minha casa, Tiago estava tremendo. Isso não foi coisa da nossa cabeça, Guilherme. A gente viu algo. Você precisa contar isso para alguém. Mas eu sabia que não adiantaria. Quem acreditaria em uma história como essa? O que eu sabia era que precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar os segredos mais obscuros do meu vizinho. A rotina dos pedidos estranhos de Severino tornou-se um peso na minha vida. Não importava o horário ou o quão absurdo fosse o favor, ele sempre surgia com um novo pedido. O mais recente foi quando ele apareceu na minha porta às 2 da manhã, com uma expressão de urgência que beirava o desespero. Alegou que precisava de ajuda para consertar uma torneira que havia estourado e estava inundando sua cozinha. Mesmo desconfiado, aceitei, pensando que talvez estivesse exagerando sobre o problema. Mas quem deixaria um vizinho à deriva em uma situação dessas? Quando chegamos à casa dele, algo parecia diferente. Por fora, era a mesma fachada antiga e desgastada de sempre, mas dentro, o ambiente era sufocante. O cheiro de mofo e algo indefinível, quase como ferrugem misturada com carne crua, preenchia o ar. A luz da cozinha piscava, iluminando parcialmente o cômodo. Não havia nenhum sinal de água ou torneira quebrada. Severino riu, como se a confusão fosse um simples mal-entendido, e disse que provavelmente já havia resolvido o problema. Agradeci e me preparei para sair, mas ele insistiu para que eu ficasse e tomasse um café. Contra meu melhor julgamento, aceitei. Sentei-me na mesa enquanto ele buscava a bebida. O som de algo arranhando o chão me deixou alerta. Olhei ao redor e percebi uma porta no final do corredor entreaberta. De lá, vinha um som baixo, quase como um murmúrio. Quando me dei conta, estava de pé, indo em direção à porta. Meu instinto dizia para sair dali, mas a curiosidade foi maior. Ao abrir a porta, fui tomado por um cheiro ainda mais forte e enjoativo. Dentro, o quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de madeira virada e um rádio antigo emitindo estática. A cena me fez estremecer, mas antes que pudesse processar o que via, senti Severino atrás de mim. Ele riu, mas dessa vez havia algo sinistro no tom. Ele se desculpou por sua bagunça e me puxou para a cozinha novamente. Serviu o café, que estava morno e tinha um gosto metálico. Algo na expressão dele mudou. Severino parecia mais tenso, seus olhos fixos em mim como se esperasse por algo. Quando perguntei sobre o quarto estranho, ele simplesmente desviou o assunto, dizendo que não era nada, apenas um depósito velho. A conversa terminou abruptamente quando ele recebeu uma ligação e me pediu para sair. Eu obedeci sem hesitar. No caminho de volta para casa, senti uma leve tontura. Minha cabeça latejava e sons indistintos ecoavam ao meu redor, como sussurros no vento. Pensei em reportar Severino para as autoridades, mas o que eu diria? Que ele era esquisito e que a casa dele parecia amaldiçoada? Enquanto tentava me recompor, percebi uma sombra se movendo entre as árvores próximas à minha casa. Não havia vento ou qualquer luz que pudesse explicar o movimento. Entrei rapidamente, trancando todas as portas e janelas. Naquela noite, os sonhos foram ainda mais perturbadores. Em todos eles, eu estava preso na casa de Severino, sendo observado por figuras sem rosto. No meio dos sonhos, ouvi a voz dele, clara como o dia, chamando meu nome. Acordei com um sobressalto
e notei que o relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. Naquele momento, decidi que precisava manter distância do meu vizinho, mas algo me dizia que ele não permitiria isso tão facilmente. Quando recuperei a consciência, percebi que ainda estava no porão, mas a atmosfera tinha mudado. O cheiro de umidade e algo mais denso, metálico, pairava no ar. A única fonte de luz vinha de uma pequena lâmpada pendurada no teto, oscilando levemente. Senti meu corpo pesado, a cabeça latejando, e demorei alguns segundos para entender o que havia acontecido. Lembrei-me da porta se fechando e do impacto que me jogou ao chão. O porão, que antes parecia inofensivo, agora parecia mais escuro, com sombras estranhas que pareciam se mover sozinhas. Foi então que ouvi passos. Lentamente, eles desciam pela escada, cada degrau rangendo sob o peso. Meu coração disparou, mas me forcei a não fazer nenhum movimento brusco. Tentei controlar minha respiração enquanto os passos se aproximavam. Quando finalmente ele apareceu no final da escada, vi o vizinho segurando algo que parecia uma máscara rudimentar feita de couro ou pele. Seu rosto estava escondido pela máscara, mas seus olhos brilhavam por trás dela, fixando-se em mim com uma intensidade que me fez sentir como uma presa. Ele carregava uma lanterna e murmurava palavras que eu não conseguia entender, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. Ele colocou a lanterna em cima de uma mesa, iluminando um canto que antes estava completamente escuro. Foi então que percebi o que havia naquele espaço. Objetos espalhados, alguns parecendo antigos, outros claramente pessoais, como se pertencessem a pessoas diferentes. Mas o que realmente chamou minha atenção foi uma espécie de altar improvisado, com velas apagadas, manchas secas de algo que parecia sangue e fotos de pessoas desconhecidas. Entre elas, havia uma foto minha. Meu corpo congelou. Minha mente tentava encontrar explicações, mas nenhuma fazia sentido. Ele começou a organizar os objetos no altar, enquanto continuava murmurando. Suas mãos tremiam levemente, e eu não sabia se isso era um sinal de nervosismo ou outra coisa. Resolvi que precisava sair dali, mas cada movimento parecia impossível. Estava encurralado, e minha mente só conseguia imaginar os piores cenários. De repente, ele parou e olhou diretamente para mim. Era como se tivesse sentido minha presença mesmo sem eu fazer qualquer barulho. Ele deu um passo na minha direção, segurando algo que parecia uma faca velha e enferrujada. A essa altura, minha adrenalina tomou conta. Eu me levantei de um salto, tropeçando enquanto tentava me afastar. Ele gritou algo, mas o som parecia distante, abafado pelo som do meu coração batendo como um tambor. Consegui desviar dele e corri em direção à escada. Subir aqueles degraus foi como atravessar um pesadelo interminável. Sentia seus passos atrás de mim, cada vez mais próximos. Quando cheguei à porta, percebi que ela estava trancada por dentro com um mecanismo que eu não tinha visto antes. Meus dedos tremiam enquanto tentava destrancar, e em um momento de puro desespero, dei um chute com todas as minhas forças. A porta abriu com um estrondo e eu corri para fora, tropeçando novamente na saída. O ar fresco da noite me atingiu como um soco, mas não parei. Continuei correndo até chegar à minha casa, onde tranquei todas as portas e janelas. Liguei para a polícia, mas mesmo depois de explicar o que tinha acontecido, não senti que eles entenderam a gravidade da situação. Quando finalmente chegaram, horas depois, o porão estava vazio. O altar, os objetos, a foto, tudo havia desaparecido. O vizinho também não estava em lugar nenhum. Eles anotaram meu depoimento, mas a sensação era de que eu estava falando com uma parede. Disseram que iriam investigar, mas não parecia haver urgência em suas ações. Nas semanas seguintes, minha vida virou um caos. Comecei a sentir que estava sendo observado o tempo todo. Barulhos estranhos durante a noite, sombras que pareciam se mover na periferia da minha visão, e uma sensação constante de que ele ainda estava por perto. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite ou o que ele pretendia fazer, mas o que me assombra é a lembrança da foto no altar. Como ele conseguiu? E mais importante, por quê? Às vezes ainda sinto como se houvesse algo me seguindo, algo que não consigo ver, mas que está sempre ali, nas sombras. Eu me chamo Camila, tenho 22 anos.
e sou de Rio Verde, Goiás. No começo do ano passado, me mudei para Goiânia com o sonho de estudar na faculdade de Direito que sempre quis. Como minha família não tinha condições de bancar um apartamento só para mim, a solução foi alugar um quarto em uma república próxima ao campus. O lugar era simples, mas parecia perfeito para o que eu precisava. Um lugar tranquilo para estudar e, com sorte, fazer algumas amizades. Cheguei à república em um sábado de manhã, carregando minhas malas e esperançosa com o futuro. A casa era compartilhada por 3 pessoas, incluindo eu, e cada uma tinha seu próprio quarto. Fui recebida por Letícia, minha colega de quarto, uma garota de sorriso tímido e cabelo preso em um coque bagunçado. A outra inquilina, Juliana, estava fora naquele fim de semana, visitando a família. Letícia parecia simpática à primeira vista. Conversamos enquanto eu organizava minhas coisas, e ela me contou que fazia enfermagem e estava no último ano. Apesar do jeito um pouco reservado, ela foi prestativa e até me ajudou a montar a cama que eu trouxe desmontada. Aparentemente, tínhamos uma convivência tranquila pela frente. Mas, já na primeira noite, algo me deixou desconfortável. Estava deitada no meu quarto, tentando me adaptar ao silêncio daquela casa nova, quando ouvi risadas vindo do corredor. Não era algo natural, como uma gargalhada de alegria. Era uma risada baixa, quase contida, e parecia um tanto errada. Pensei em chamar Letícia, mas decidi que seria estranho, então tentei ignorar. No dia seguinte, perguntei casualmente se ela estava acordada à tarde, e ela apenas balançou a cabeça, dizendo que foi dormir cedo. Os dias se passaram, e eu me acostumei à rotina da casa. Letícia era organizada, mas sempre parecia estar em seu próprio mundo. Em certas noites, eu a ouvia murmurar sozinha, mas pensei que talvez estivesse estudando em voz alta. Não era incomum que estudantes fizessem isso. No entanto, o que começou a me inquietar foi quando, durante essas noites, ouvi passos no corredor, como se alguém andasse de um lado para o outro repetidamente. Sempre que abria a porta para verificar, não havia ninguém. Minha inquietação aumentou quando, certa vez, encontrei marcas de arranhões na parede do corredor. Perguntei a Letícia se ela sabia o que era, e ela apenas deu de ombros, evitando olhar diretamente para mim. A partir daí, comecei a observar com mais atenção, e foi quando percebi que Letícia tinha hábitos que eu não conseguia explicar. Ela ficava horas olhando pela janela do quarto, mesmo quando não havia nada lá fora. Também costumava segurar um cordão dourado com um pingente pequeno, murmurando algo que eu não conseguia entender. Uma noite, acordei com o som de algo raspando na minha porta. Meu coração disparou, e eu me forcei a levantar da cama e acender a luz. Quando abri a porta, não havia ninguém ali, mas algo chamou minha atenção. O mesmo tipo de arranhão que eu tinha visto no corredor, agora estava na madeira da porta do meu quarto. No dia seguinte, perguntei diretamente a Letícia se ela sabia de algo. Ela negou de forma tão veemente que cheguei a me sentir culpada por desconfiar. Mas havia algo nos olhos dela, uma sombra, que não me permitia confiar plenamente. Naquela noite, enquanto eu estudava, ouvi um sussurro. Não parecia humano, mas era inconfundível. Alguém dizia meu nome, como se quisesse chamar minha atenção. Fechei os livros e fui até a porta. Quando abri, o corredor estava vazio, mas senti um frio estranho percorrer meu corpo, como se algo invisível estivesse ali. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Ainda não sabia que o que viria a descobrir me faria desejar nunca ter perguntado. Desde aquela noite tensa, minha vida virou um pesadelo que eu não conseguia entender direito. Eu morava em Aragarças, uma cidade pequena no interior de Goiás, e tinha 29 anos na época. Tudo parecia normal até o comportamento estranho do meu vizinho, aquele que fazia pedidos estranhos no meio da madrugada. Depois do encontro na casa dele, as coisas só pioraram. No dia seguinte ao episódio, eu estava na cozinha preparando o café quando ouvi o barulho de passos no corredor lá fora. Era o mesmo som irregular, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Quando abri a porta, não havia ninguém, só uma sensação gelada no ar.
Eu sentia como se alguém me observasse, mas não via nada. Naquela semana, os pedidos bizarros continuaram, mas com uma frequência maior, e sempre acompanhados de ruídos estranhos vindo da casa dele. Uma noite ele me ligou às 3 da manhã pedindo ajuda para consertar um vazamento, mas quando cheguei lá, encontrei a casa completamente escura, com as janelas todas fechadas e uma atmosfera sufocante. Eu insisti, bati na porta, chamei, mas não houve resposta. Decidi então esperar do lado de fora, e foi quando ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir do quintal. Me aproximei com cuidado e, de repente, uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores. Meu coração disparou, e eu percebi que aquilo não era uma pessoa comum. Havia algo ali, algo estranho que não pertencia àquele mundo. Nos dias seguintes, comecei a notar objetos da minha casa desaparecendo misteriosamente. Pequenos itens, como chaves e ferramentas, sumiam sem deixar rastro. Às vezes, encontrava-os em lugares completamente diferentes, como se alguém os tivesse movido para me assustar. Uma noite, decidi investigar a fundo. Peguei uma lanterna e fui até a casa dele. A porta da frente estava entreaberta, o que não fazia sentido, já que ele sempre fechava tudo à chave. Entrei devagar e percebi um cheiro forte de mofo misturado com algo metálico. Um odor desagradável que me fez sentir náuseas. No meio da escuridão, ouvi passos lentos vindo do andar de cima. Subi as escadas com o coração na garganta, e no corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca e pulsante. Quando empurrei a porta, vi uma sala cheia de velas queimando em círculos, e no centro, um livro antigo aberto com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Foi ali que tudo fez sentido. Meu vizinho não era apenas um homem estranho, mas alguém envolvido em algo sobrenatural, talvez uma seita ou um ritual antigo. A atmosfera no ambiente parecia carregar uma energia pesada, quase sufocante. Senti uma presença que me observava, uma sombra que se movia nas paredes, invisível, mas real. Saí correndo daquele lugar, sentindo que algo me perseguia. Quando cheguei em casa, percebi que a sombra estava ali comigo, acompanhando meus passos, como um vulto que só eu podia ver. Foi a primeira vez que entendi que aquele vizinho estava ligado a forças que iam além da minha compreensão. A partir dali, minhas noites ficaram mais assustadoras. Sons estranhos, vozes baixas e risadas distantes me acompanhavam enquanto tentava dormir. Às vezes, sentia um toque gelado no meu ombro, mas quando virava não havia nada. Eu queria sair dali, fugir daquela casa e daquela vizinhança. Mas algo parecia me prender. Uma força invisível que não me deixava ir. Descobri também que outras pessoas na cidade evitavam passar perto daquela casa, como se tivessem medo do que havia ali. Certa noite, enquanto tentava gravar os sons estranhos com meu celular, ouvi uma voz clara, sussurrando meu nome, seguida de uma risada que congelou minha alma. A voz parecia vir de dentro da casa do vizinho, e eu sabia que não era humana. Eu precisava de ajuda, mas para quem eu poderia contar? As pessoas da cidade diziam que eu estava inventando coisas, ou que minha mente estava me pregando peças. Mas eu sabia a verdade. Algo sombrio habitava aquela casa, e eu estava no centro de tudo. Depois de tantas noites assustadoras e sensações indescritíveis, resolvi que precisava encarar aquele mistério de frente. Eu tinha 29 anos, morava em Aragarças, e não podia continuar vivendo assim, preso ao medo e à dúvida. Naquela madrugada, decidi que iria à casa do vizinho novamente, desta vez preparado para enfrentar o que quer que estivesse lá. Levei comigo uma lanterna potente, uma câmera para registrar tudo, e uma faca, mais para a segurança do que por acreditar que iria precisar usá-la. O ar estava pesado, e a névoa fina cobrindo as ruas parecia ter vida própria, me envolvendo em um abraço frio e desconfortável. Quando cheguei à casa dele, tudo estava como da última vez. Silêncio absoluto, janelas fechadas e uma escuridão que parecia sugar toda a luz da lua. Entrei com cuidado, abrindo a porta devagar para não fazer barulho.
Aquele cheiro forte de mofo e metal estava lá, mais intenso do que antes, me causando um arrepio profundo. Na sala, vi novamente as velas acesas, formando círculos no chão, e o velho livro aberto com símbolos que eu ainda não conseguia entender, mas que me davam um nó no estômago só de olhar. Enquanto eu me aproximava do livro, senti uma presença atrás de mim, uma sombra que crescia e se contorcia, como se tivesse vontade própria. Virei rápido a lanterna, mas não consegui ver nada além da escuridão densa que parecia viva. Foi quando ouvi uma voz sussurrar, baixa e rouca, um nome que parecia o meu, mas distorcido, como se viesse de um lugar muito longe. Aquela voz parecia puxar algo dentro de mim, uma memória esquecida, uma parte da minha alma que eu nunca tinha conhecido. Tentei recuar, mas meus pés estavam presos, como se a casa tivesse se fechado em volta de mim, querendo me prender ali para sempre. De repente, as velas começaram a apagar, uma a uma, e no silêncio que se seguiu, um vulto apareceu diante de mim, alto, de figura humana, mas com olhos brilhando em vermelho, um brilho que parecia devorar a luz ao redor. Eu não conseguia mexer, nem gritar, só olhar fixamente para aquela criatura que parecia ter saído de um pesadelo. Foi quando ouvi a porta bater com força atrás de mim. O vulto desapareceu como fumaça, e eu consegui me soltar da paralisia. Corri para a porta, saí da casa e não olhei para trás. Lá fora, o ar estava fresco, mas o medo ainda queimava dentro do meu peito. No dia seguinte, contei para algumas pessoas da cidade o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Para eles, era só a minha imaginação, resultado do medo e do isolamento. Mas eu sabia que tinha visto algo real, algo que não pertencia ao nosso mundo. Alguns dias depois, a casa do vizinho estava vazia, como se ele nunca tivesse morado ali. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. E a casa foi fechada, trancada com cadeados. Mas mesmo assim, a sensação de algo estranho não desapareceu da vizinhança. Ainda hoje, quando passo perto daquela casa, sinto um arrepio na espinha e ouço, muito baixo, um sussurro que me chama pelo nome. Algo ficou ali, preso naquela escuridão, esperando, observando. Essa é a minha história, e eu ainda não sei se o pior já passou. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos e moro em Juazeiro do Norte, no Ceará. Desde que comecei a faculdade de psicologia aqui na universidade local, tive que me virar para conseguir um lugar barato para morar. Acabei alugando um apartamento antigo, meio caindo aos pedaços, bem no centro da cidade. O prédio tem aquele clima pesado, sabe? Paredes com tinta descascada, um cheiro forte de mofo que não sai e um silêncio estranho que faz você sentir que está sendo observado mesmo quando está sozinho. No começo achei que fosse só o prédio velho, mas com o tempo comecei a desconfiar que tinha algo mais. No prédio moram umas poucas pessoas e a maioria é meio reclusa. Tem um vizinho no andar de baixo, um senhor mais velho, que raramente fala com alguém. Ele sempre fica parado na porta do apartamento dele, só observando o corredor, meio que sumido nas sombras. Nunca me dei muito bem com ele, mas sempre que nos cruzamos ele lança um olhar que parece atravessar você, como se pudesse ver algo que ninguém mais vê. Um dia, quando voltava da aula, ele me chamou pelo nome, com a voz rouca, quase um sussurro. Você já ouviu o que acontece aqui à noite? Eu achei estranho porque ele nunca tinha falado comigo antes. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só deu um sorriso curto, meio triste, e fechou a porta na minha cara. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. O que será que ele queria dizer? Naquela mesma noite, enquanto estudava no meu quarto, comecei a ouvir uns ruídos estranhos vindos do andar de baixo. Era um som de algo sendo arrastado, arranhado. Só que a luz do apartamento dele estava apagada, e eu tinha certeza de que ele não estava lá. Fiquei imóvel por um tempo, ouvindo aquele barulho que aumentava pouco a pouco. Depois de um tempo, o silêncio voltou, mas a sensação de que algo estava errado não me largou. No dia seguinte, desci para bater na porta dele e tentar entender o que estava acontecendo, mas ninguém respondeu. A porta estava trancada
e parecia que ninguém morava ali há dias. Fui conversar com a senhora do final do corredor, Dona Maria, que mora lá há anos e conhece todo mundo. Ela me olhou com um misto de pena e medo e disse: Lucas, meu filho, esse homem tem segredos que não são para a gente mexer. Desde que ele chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Melhor deixar quieto. Fiquei mais assustado ainda. Que tipo de segredo um homem pode esconder em um prédio velho no meio do centro da cidade? Eu tentei não pensar muito, mas quando chegava a noite, era impossível ignorar a sensação ruim que tomava conta do meu apartamento. Às vezes, no silêncio absoluto, eu jurava ouvir sussurros abafados, quase como se alguém falasse dentro das paredes. No começo, achei que era minha cabeça, o estresse da faculdade, mas a coisa só piorou. Certa madrugada, acordei no meio do sono porque senti um frio gelado no quarto, uma presença que não devia estar ali. Olhei para o canto escuro e vi uma sombra meio difusa, que se movia lentamente, sem forma definida. Eu quis gritar, mas não consegui. Fiquei paralisado. A sombra parecia me observar, e um calafrio correu pela minha espinha. Quando tentei acender a luz, ela desapareceu num piscar de olhos e o quarto voltou a ficar quente como antes. Depois dessa noite, passei a trancar a porta do meu quarto com mais cuidado e a evitar olhar pela janela para o apartamento do vizinho. O medo de encontrar algo inexplicável era maior do que minha curiosidade. No entanto, os ruídos continuavam, mais frequentes e mais intensos. Algumas vezes parecia que as paredes tremiam como se uma força invisível estivesse ali, tentando se comunicar ou talvez ameaçar. Um dia, chegando da universidade, encontrei um bilhete preso na minha porta, escrito com uma caligrafia tremida e irregular. Não olhe para baixo, eles estão observando. Meu coração disparou. Não havia nenhuma assinatura, nem pista de quem poderia ter deixado aquilo. Perguntei para os outros vizinhos, mas ninguém viu nada, nem sabia de bilhetes assim sendo deixados. Fiquei inquieto. Não sabia se aquilo era uma brincadeira macabra ou algo mais sério. Comecei a pesquisar sobre o prédio e descobri que, há muitos anos, ele foi palco de um crime que nunca foi solucionado. Uma família desapareceu misteriosamente, e os relatos dizem que sons estranhos e aparições aconteciam no local. Talvez o velho morador fosse uma dessas pessoas que ficaram presas naquele lugar de alguma forma. Mas a coisa mais assustadora é que, mesmo eu sabendo de tudo isso, continuava a sentir que alguém, ou algo, estava me vigiando o tempo todo. Eu ouvia passos atrás de mim no corredor vazio, portas que rangiam sozinhas, e às vezes sentia como se alguém respirasse no meu pescoço, embora não houvesse ninguém. Isso me deixou paranoico, e eu comecei a perder noites de sono, tentando encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Apesar do medo, não queria desistir do meu apartamento nem da faculdade. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, quem sabe, descobrir uma forma de acabar com aquela sensação terrível. Foi quando uma noite, ao olhar pela janela, vi uma figura se movendo no apartamento do vizinho. Não era o velho, que parecia desaparecido há dias. Era algo mais, algo que eu não conseguia explicar, envolto em sombras, que me fitava como se soubesse que eu estava observando. A partir daquele momento, percebi que estava envolvido em algo que ia muito além do meu entendimento. Algo que misturava o sobrenatural com o medo real. E eu precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Depois daquela noite em que vi aquela figura no apartamento do vizinho, minha rotina nunca mais foi a mesma. Eu sentia como se tivesse cruzado uma linha invisível, como se ao observar aquele vulto tivesse permitido que ele me notasse também. No dia seguinte, algo mais estranho aconteceu. Ao sair para a universidade, percebi que alguém tinha deixado um pacote pequeno na porta do meu apartamento. Ele não tinha remetente, apenas meu nome escrito com a mesma caligrafia trêmula do bilhete anterior. Quando abri, encontrei dentro uma fotografia antiga e amarelada. Era uma imagem do prédio onde eu morava, mas claramente tirada décadas atrás. No canto da foto, havia um círculo desenhado à mão em volta de uma janela que eu reconheci imediatamente. Era a do apartamento do velho vizinho. No verso da foto, uma frase estava rabiscada. Eles ainda estão aqui.
Minha mente estava um turbilhão de perguntas sem respostas. Quem eram eles? E por que aquela mensagem parecia tão pessoal? Durante o dia, tentei me concentrar nas aulas, mas minha cabeça voltava sempre para o que tinha acontecido. Não tinha coragem de falar disso com ninguém. Quem acreditaria em mim? Até mesmo eu começava a duvidar da minha sanidade. Mas naquela noite, os eventos alcançaram um novo nível de estranheza. Era um pouco mais de 2 da manhã, quando acordei com o barulho de passos pesados no andar de cima. Era estranho, já que o apartamento acima do meu estava desocupado desde que me mudei. Os passos iam e vinham, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, com uma intenção quase calculada. Peguei coragem e subi para verificar, embora uma parte de mim gritasse que eu deveria ficar onde estava. Ao chegar ao andar de cima, o silêncio era absoluto. O corredor estava mergulhado numa escuridão sufocante, iluminado apenas pela fraca luz de emergência piscando no teto. A porta do apartamento estava aberta, mas quando me aproximei, percebi que o interior estava completamente vazio. Não havia móveis, nada que indicasse que alguém estava morando ali, mas o ar parecia mais frio e denso, como se aquele espaço carregasse uma presença invisível. Antes que eu pudesse dar um passo, a porta fechou com um estrondo, e eu me vi sozinho no corredor escuro. Voltei correndo para o meu apartamento, coração disparado e mãos trêmulas. Tranquei todas as portas e janelas, mas mesmo assim não consegui dormir. Meu celular tocou por volta das 3 da manhã, e quando atendi, só havia silêncio do outro lado. Alguns segundos depois, ouvi uma risada fraca, quase um sussurro, que reconheci imediatamente. Era o mesmo som que vinha do apartamento do velho vizinho. Desliguei o telefone na hora e fiquei imóvel, olhando para a porta, esperando qualquer sinal de que alguém tentasse entrar. Na manhã seguinte, fui até a Dona Maria mais uma vez, mas ela parecia mais assustada do que nunca. Quando mencionei o velho do andar de baixo, ela balançou a cabeça freneticamente e me mandou não falar mais dele. Lucas, se você sabe o que é bom para você, não mexa mais nisso. Não pergunte, não investigue, só vá embora. Mas eu não podia simplesmente ir embora. Minha bolsa da universidade cobria as despesas do apartamento, e eu não tinha condições de encontrar outro lugar tão rápido. Decidi investigar por conta própria, mesmo que isso significasse confrontar meus próprios medos. Pesquisei sobre o prédio em arquivos antigos da biblioteca local e encontrei mais do que esperava. Há cerca de 50 anos, uma série de desaparecimentos aconteceu na região, todos de moradores do mesmo prédio. O caso nunca foi resolvido, mas um detalhe me chamou a atenção. Em cada desaparecimento, os vizinhos relatavam ouvir barulhos estranhos à noite, seguidos por um silêncio absoluto. Era exatamente o que eu vinha experimentando. Fui até a polícia local com as informações, mas eles me olharam como se eu fosse louco. Esses casos são lendas urbanas, rapaz, coisa que o povo inventa para dar medo nos outros. Um dos policiais mais velhos, porém, me chamou de canto e disse baixinho: se eu fosse você, ficava longe daquele lugar. Tem histórias sobre ele que a gente não fala para não assustar, mas quem mora lá sabe. Voltei para o apartamento com mais dúvidas do que respostas. Àquela altura, meu sono estava cada vez mais perturbado. Sonhava constantemente com aquele vulto no apartamento do velho vizinho, e em cada sonho ele estava mais perto, mais nítido. Uma noite, despertei de um desses pesadelos apenas para encontrar a porta do meu quarto entreaberta. Eu tinha certeza de que a trancara antes de dormir. Quando olhei para o corredor, vi algo que me fez congelar. A figura estava lá, parada na entrada do apartamento do vizinho, me encarando. Não era exatamente humana. Seus contornos eram borrados, como se fossem feitos de fumaça ou sombra, mas os olhos brilhavam num tom amarelo intenso, como brasas em meio à escuridão. Por um instante, senti como se ela estivesse tentando me puxar para fora, uma força invisível me chamando. Fechei a porta com toda a força que tinha e me tranquei no quarto, rezando para que aquilo fosse apenas fruto da minha imaginação. No entanto, as coisas não pararam por aí. Nas noites seguintes, o vulto passou a se manifestar cada vez mais próximo. Uma vez, acordei e o vi parado ao lado da minha cama observando. Não sei quanto tempo fiquei ali,
imóvel, incapaz de gritar ou reagir. Só sei que, quando recuperei os sentidos, ele havia sumido. Eu precisava de respostas e a única pessoa que poderia fornecê-las era o velho vizinho. Mas ele parecia ter desaparecido completamente. Decidi entrar no apartamento dele, mesmo sabendo que estava me colocando em perigo. O que encontrei lá dentro foi algo que nunca esquecerei. Decidir entrar no apartamento do velho vizinho foi, sem dúvidas, o ato mais insano que cometi na vida. Esperei até o início da madrugada, quando o prédio estava em silêncio absoluto, e com uma chave de fenda, consegui forçar a tranca antiga. A porta rangeu ao abrir, e a primeira coisa que me atingiu foi um cheiro forte como de madeira úmida e algo mais profundo, quase podre. O interior do apartamento estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela fraca luz da lua que entrava pelas frestas das persianas. Diferente do que imaginava, o lugar não parecia abandonado. Havia móveis cobertos por panos brancos, mas também pratos sujos na pia e objetos espalhados como se alguém ainda vivesse ali. As paredes estavam repletas de fotos antigas, todas de pessoas que pareciam familiares, mas que não consegui identificar. Quando me aproximei para ver melhor, notei que os olhos das pessoas nas fotos haviam sido riscados com algo pontiagudo. Fui avançando devagar, com o coração quase saindo pela boca. No chão da sala, vi um caderno velho com páginas amareladas e capa de couro desgastada. Quando o abri, me deparei com algo que gelou meu sangue. Era um diário, e as páginas estavam preenchidas com descrições detalhadas de todas as pessoas que haviam morado no prédio, inclusive eu. Meu nome estava ali, seguido de anotações sobre meus hábitos e horários. Lucas, 22 anos, chega às 19 horas. Sempre tranca a porta, mas não sabe que não adianta. Enquanto lia, ouvi um som atrás de mim, um estalo seco, como se alguém tivesse pisado num pedaço de madeira. Virei rapidamente, mas não vi ninguém, apenas a sombra de um móvel projetada na parede. No entanto, algo naquela sombra parecia estar errado. Ela se movia de forma independente, como se estivesse viva. Antes que pudesse reagir, ouvi uma risada fraca ecoando pelo apartamento. A mesma risada maníaca que ouvira tantas vezes. Avancei para o quarto principal, onde imaginei que encontraria mais respostas, mas a porta estava trancada. Forcei-a até que cedesse, e o que vi me fez recuar instintivamente. O quarto era pequeno, com paredes descascadas, mas o que mais chamava a atenção era o que estava no centro. Uma cadeira de balanço antiga, onde o velho vizinho estava sentado, imóvel. Seus olhos estavam abertos, mas o olhar era vazio, como se não houvesse vida ali. Em suas mãos, ele segurava uma fotografia, a mesma que eu havia encontrado na minha porta, mas dessa vez havia algo mais. Ao redor da cadeira, marcas estranhas estavam gravadas no chão, formando símbolos que não consegui identificar. De repente, os olhos do velho se moveram e encontraram os meus. Uma risada fraca saiu de sua boca, mas seus lábios não se mexeram. A risada ecoava pelo quarto, mas não parecia natural, como se viesse de algum lugar além dele. Antes que pudesse me mover, ele murmurou algo que me fez congelar. Você deveria ter ouvido os avisos. Agora já é tarde demais. A luz do quarto começou a piscar e eu senti uma presença atrás de mim. Não tive coragem de olhar, mas sabia que era o vulto. O ar ficou pesado e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Não sei de onde tirei forças, mas corri o mais rápido que pude para fora do apartamento. Quando cheguei ao meu, tranquei a porta e comecei a arrumar minhas coisas. Eu precisava sair dali imediatamente. No entanto, enquanto juntava minhas coisas, percebi que a mesma sombra que vira no apartamento do vizinho agora estava no meu quarto, projetada na parede. Ela se moveu lentamente, tomando a forma daquele vulto familiar, com olhos brilhando na escuridão. Não havia para onde correr. O vulto estava ali, dentro do meu espaço seguro, e eu sabia que não havia escapatória. Na manhã seguinte, fui encontrado desmaiado no corredor do prédio por Dona Maria. Ela disse que estava indo embora do local, alegando que o prédio estava amaldiçoado. Quando tentei explicar o que aconteceu, ela apenas balançou a cabeça e me disse: "Isso não vai embora com você, Lucas. Vai te seguir onde quer que vá."
Hoje escrevo isso de outro estado, longe daquele prédio, longe daquela cidade. Mas as coisas não terminaram. Ainda ouço passos à noite, risadas fracas que ecoam no silêncio, e sempre acordo com a sensação de que não estou sozinho. Não importa onde esteja, a sombra continua comigo, um lembrete constante de que certas portas nunca deveriam ser abertas.